Paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos meditar um pouquinho aqui em Gênesis, capítulo 3, verso 1 em diante, que fala assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podereis comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que ele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? Nós vemos nessa palavra que o Senhor aqui vai descrever, a característica de Satanás. Porque no jardim do Éden, Satanás era a serpente, o diabo era a serpente. E a palavra vai dizer que a serpente era mais sagaz que todos os animais selvagens. Isso quer dizer o quê? Que Satanás, ele é esperto. Satanás, ele é inteligente. Satanás, ele sabe como enganar o homem e a mulher, Nós vemos que Deus vai falar, que Satanás é um ser sagaz. E ele ali apareceu conversando com Eva, nos ensinando que Satanás também fala conosco. Ele fala comigo, ele fala com você, ele fala conosco, assim como Deus também fala. E ali Satanás estava falando com Eva, estava conversando com Eva no jardim. E ali ele colocou uma dúvida no coração de Eva, um questionamento. Como algumas vezes ele faz conosco. Ele nos coloca questionamentos, perguntas. Mas por que não pode fazer? Mas por que não pode ser assim? Ah, mas isso tem alguma coisa a ver? Uma das primeiras coisas que ele coloca em nós é um questionamento, é uma pergunta. Ah, mas por que não pode mentir? Mas por que não pode fumar? Mas por que não pode beber? É um questionamento, é uma pergunta que ele lança a gente, E ali a mulher respondeu, que do fruto da árvore do jardim podem comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz de que dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E é onde Satanás algumas vezes fala pra gente assim: mas por que não pode beber? Aí você fala assim: porque está escrito, que nós não devemos misturar bebidas alcoólicas, que os beberrão não herdarão o reino do céu, Aí ele lança assim: mas só um pouquinho não faz mal, não tem problema só um pouquinho, que é o que vai acontecer aqui com Eva, Ele vai dizer assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, é certo que não é pecado, é certo que não tem importância, é certo que isso é coisa de homens, é certo que isso não tem nada a ver, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ali Satanás diz isso. Satanás fala isso. E é a mesma coisa que ele fala para nós: não tem problema não, Deus é amor. Deus é amor, Deus não vai colocar você no fogo porque você bebeu uma cervejinha. Deus não vai te mandar para o inferno porque você colocou um salto alto. Deus não vai te mandar para o inferno porque você passou um batom, porque você usa saia curta. Deus não vai te mandar para o inferno por causa disso, não. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, né? E nós vamos ver também, irmãos, que existia 2 árvores no meio do jardim. E Deus não disse que eles não poderiam comer da árvore que estava no meio do jardim, de todas as árvores que estavam no meio do jardim. Se nós formos olhar aqui, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 2, vai falar que existiam 2 árvores no meio do jardim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então o Senhor deu ordem para que ele não viesse a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore que existia no meio do jardim era 2 árvores aqui, Do solo fez o Senhor Deus brotar de toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boa para alimento. Então todas as árvores era bonita, era agradável à vista, era boa como alimento. E também da árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então estava a árvore da vida no meio do jardim e estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu a ordem para Adão não comer da árvore. E Deus deu a ordem a Adão, não foi a Eva. A ordem foi destinada a Adão. Nós vemos, Adão, Deus deu a ordem a Adão e não a Eva. A ordem foi destinada primeiramente a Adão, E ele disse que de todas as árvores podeis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore da vida ele poderia comer, e esta árvore se encontrava no meio do jardim. E eles preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que eles preferiram comer esta árvore do bem e do mal? Porque eles queriam se tornar como Deus. Eles queriam, pode ver a explicação que Satanás vai dar. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então eles queriam ser como Deus, conhecer o bem e o mal, ser conhecedor do bem e do mal. Eles queriam ser como Deus. E nós vamos ver que a mulher vai lá e vai pegar da árvore. Vai ver que o fruto da árvore é bom, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e vai tomar o fruto e vai comer e vai dar ao seu marido. E ele vai comer. E quando ele comer, vai abrir os olhos deles. Abrirão então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então ali no momento que eles comeram aquela árvore, no momento em que eles provaram daquela árvore, abriram os olhos dele e eles perceberam que eles estavam nus. Eles andavam nus e não perceberam, porque não existia malícia no coração deles, não existia maldade no coração deles. Mas a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, a maldade entrou no coração deles, a malícia entrou no coração deles.
O engano entrou no coração deles. Então eles começaram a ver as coisas. Eles já não eram mais ingênuos como uma criança. Uma criança, ela é ingênua. Se ela andar pelada e ver outra criança pelada, para ela tanto faz. Ela é criança, ela é bebê, ela é ingênua, ela não entende. Só que a partir do momento que o homem e a mulher desobedecem a Deus, os olhos dele, a malícia vem para o coração do homem e da mulher. O engano vem para o coração do homem e da mulher. E Satanás, ele esperto, ele sabe disso. E é por isso que ali ele enganou a Eva, como ele tem enganado a muitos. Colocado questionamentos, dito que não tem importância. E isso tem levado muitos para o inferno. Aí ele fala, não, você não vai morrer por causa disso. Você não vai parar no inferno por causa disso, não. Não, isso não tem problema, não. E na onde a maioria cai, como Eva caiu, como Adão caiu e foi enganado pela serpente, foi enganado por Satanás, e na onde muitos têm sido enganados, que este negócio aí que não tem problema não, tudo pode fazer. Ah, Deus é amor, Deus é paz, Deus é misericórdia, Deus me entende. É nisso aí que muitos têm caído e muitas almas têm sido levadas para o inferno. Satanás tem arrojado muito por causa disso. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é dentro da palavra de Deus. É o ensinamento que Deus nos dá, como Satanás age, qual é a atitude de Satanás. Ele já vem falando para mim e para você, ó, Satanás é esperto. Satanás, ele fala com você, viu? Toma cuidado. Satanás fala com você como falou com Eva. Satanás fala conosco, ele fala na nossa mente. Assim como Deus fala na nossa mente, Satanás também fala na nossa mente. Ele pode falar em ouvido, tipo assim, audivelmente? Pode, ele pode falar. Mas na maioria das vezes ele fala comigo e com você na mente. É na onde você recebe as setas do inimigo. Assim como Deus também fala com você na mente. Ele pode falar com você audivelmente? Pode sim, mas normalmente Deus vai falar com você na mente. É na onde, vamos supor, uma pessoa que está em cima da ponte, ela ouve lá a voz falando assim, pula, e a outra voz falando assim, não pula, para com isso, não faz isso, e a outra fala, pula. É onde Satanás está falando com ela, e na onde Deus está falando com ela, não pula, não faça isso, e na onde Satanás falando, vai, se joga, ninguém gosta de você, ninguém se importa com você. É o inimigo que está falando com ela, é Satanás que tem falado com ela. Então Satanás, ele fala comigo e com você, assim como Deus também fala comigo e com você. Que nós viemos saber, conhecer a voz de Deus e a voz do diabo, para que nós não viemos ser enganados por Satanás. E uma forma de nós sabermos qual é a voz de Deus, qual é a voz do diabo, é lendo a Bíblia, é meditando na Bíblia, é tendo intimidade com Deus, é conversando, é uma vida de oração, uma vida de jejum com o Senhor. Nós vamos conseguir discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz do diabo. A palavra de Deus nos diz que existe uma unção que nos ensina todas as coisas, e nós precisamos ter essa unção, nós precisamos buscar essa unção para a nossa vida. Essa unção, o Espírito Santo, nós precisamos buscar, porque é Ele que nos ensina todas as coisas, e meditar nesta palavra, para que nós não viemos comer do fruto do pecado, porque essa árvore aí do conhecimento do bem e do mal é o fruto do pecado, é a árvore do pecado. O fruto da árvore da vida é a Bíblia. Existem duas árvores no meio desse jardim que é o mundo: a árvore da vida e a árvore do pecado, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existem duas árvores no meio do jardim. E de qual árvore você quer comer o fruto? Da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore do pecado, da iniquidade? Qual é a árvore que você quer comer? A árvore da vida é a palavra de Deus. É ela que nos dá vida.
É ela que nos dá a eternidade, é ela que nos mostra o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É ela que nos dá a direção para onde nós devemos seguir. Agora o pecado é aquilo que nos leva à morte. Se nós continuarmos comendo deste fruto, desta árvore do pecado, do conhecimento do bem e do mal, esse fruto vai nos afastar de Deus, vai nos levar à morte, vai nos levar ao inferno, vai nos levar para o lago de fogo. Nós podemos ver que quando Adão e Eva comeu desta árvore, Deus lançou fora eles do jardim do Éden. Deus lançou fora da tua presença. Quando o homem e a mulher praticam o pecado, quando o homem e a mulher come desta árvore maligna, ela é lançado para fora da presença de Deus, é lançado para longe da presença do Senhor. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva foi lançado para fora do jardim do Éden, foi lançado para fora da presença de Deus. É por isso que nós não devemos comer da árvore do pecado, do fruto da árvore do pecado, mas sim do fruto da árvore da vida. Por isso que nós devemos comer desta árvore. Qual árvore você tem comido? De qual fruto, de qual árvore você tem comido? De qual fruto, de qual árvore você tem apreciado? Do da vida ou do da morte, do pecado, da iniquidade? E ainda hoje você tem uma escolha para se fazer. Essas árvores estão diante de você todos os dias. E qual fruto você escolhe? Da vida ou da morte? Ainda é tempo de comer do fruto da árvore da vida. Ainda é tempo de você ter vida. Ainda é tempo. Se você está comendo do fruto da árvore do bem e do mal, do fruto do pecado, ainda é tempo de você abandonar esse fruto, se arrepender e buscar o fruto da árvore da vida. Existem 2 árvores na tua frente. De qual delas você deseja o fruto? Amém? Que você possa ficar com esta palavra neste dia e que Deus abençoe vocês grandiosamente, em nome de Jesus. Amém?